Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Bizio Marinho, árbitro de futebol e criador aqui do canal Juiz e Companhia. Galera, hoje aqui com o nosso convidado Evandro Vilar Lemes, um árbitro de futebol, fez o curso na federação, técnico de futebol, ele também faz hipnose clínica, ele faz de tudo. Ele tem uma empresa de arbitragem aí entre linhas e vamos conversar, bater um papo de tudo com ele aqui. Mas antes, galera, já começando aqui, deixa o like aqui, se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. E não esquecendo também dos nossos parceiros aqui, a Sweet Love, da nossa amiga Tati Silva. Tudo de personalizados que você puder fazer. Por exemplo, uma xícara igual a essa, o nosso azulejo aí do podcast. Tudo que você pensar em personalizados é com a Sweet Love e vamos fazer um trabalho com a Tati Silva aí, beleza, galera? E também, se você, árbitro de futebol, quiser ter o seu cartão personalizado aqui, sua moeda personalizada, é com a Arbitrate do nosso amigo Thiago Matos. Procura o Thiago aí nas redes sociais que a gente pode fazer um grande projeto para vocês aí. E também o nosso amigo Sandro Chiaranda aqui do estúdio. Sandro Chiaranda, traga sua live para cá, venha fazer o seu curso de instrumentos musicais aqui no ABC Paulista em Santo André. Tudo que você puder fazer aí dentro do estúdio, o Sandro está aqui para poder auxiliar você e tratar o seu projeto com muito carinho. Beleza, galera? Então já se inscreve no canal e deixa o like aqui e vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Conto com vocês. Galera, então, como eu estava falando aqui, hoje nós vamos falar com Evandro Vilar Lemes. Evandro, é um prazer ter você aqui. Obrigado pela presença, cara. E desde a época de Pinheiros, desde o tempo que eu comecei na arbitragem, você vem me aguentando aí, né? Que agradeço, né? Eu já curto o canal, assisto os vídeos, vieram grandes amigos meus aí também. Então eu fico muito feliz em ter sido convidado e estar aqui para colaborar aí com você e para tirar todas as dúvidas de vários assuntos, porque realmente tem vários assuntos para a gente conversar hoje. Como eu falei, o Evandro, ele bate o escanteio, copo para cabecear, ele tem várias funções aqui e vamos começar a falar da sua relação com a arbitragem, né? Você fez o curso de arbitragem e como foi isso? Por que surgiu, vou fazer o curso de arbitragem, como que surgiu essa vontade em você? Eu surgi justamente vendo vocês apitar. Então, assim, eu me formei em Educação Física na USP, me formei em 2000 e entrei no Pinheiros, no Clube Pinheiros, como coordenador de futebol em 2003. E lá no Pinheiros eu coordenava o campeonato adulto lá, então eu via todos os árbitros indo lá apitar. E aí esse contato com os árbitros me fez querer fazer o curso da federação, né? O meu objetivo do curso da federação, talvez até pensei em trabalhar na federação, mas muito mais era ter o conhecimento da regra. Eu era técnico das equipes lá do Pinheiros, então eu queria muito ter esse conhecimento e entender de arbitragem, viver, né, participar disso. E eu já tinha uma empresa de eventos esportivos desde 1999, que é Entre Linhas, e eu tenho arbitragem das modalidades. Então, para mim, seria importante ter o conhecimento para discernir melhor, entender a regra, os detalhes da regra, conhecer mais os árbitros. Então, para mim foi muito legal. Acho que eu fiz... A gente tá querendo lembrar a data, eu sou muito ruim de data. Mas eu acredito que foi lá em 2006, 2007 que você fez o curso, que eu lembro mais ou menos. Foi mais ou menos isso. E vocês foram os que, eu vendo vocês apitando no Pinheiros, né? O Bizio começando lá no Pinheiros, e isso me estimulava, falei, nossa, eu quero apitar também. E por ver vocês, eu acabei me empolgando nessa arbitragem. Eu acabei me formando na federação, mas não atuei pela federação, porque quando eu me formei no Pinheiros, aumentou minha carga horária lá. E eu comecei a trabalhar sábado e domingo direto, porque eu virei técnico das categorias menores. Então eu trabalhava sábado lá do campeonato interno, domingo de manhã e domingo à tarde eram os jogos dos menores. E sábado à tarde ainda jogo das seleções principais, que eu também era técnico, da principal, sênior, master. Então eu falei, vou começar na federação para não poder atuar. Então foi um momento que eu tive que decidir e eu acabei não seguindo na federação. Então você não chegou a fazer nem jogo pela federação, você não chegou a fazer? Não nem cheguei, categoria de base, não fez? Nada. E faltou, e você acha que teria ido? Eu gosto. Você acha que teria jeito pra coisa? Como que é? Assim, eu ia entrar na federação com mais experiência do que muitos outros. Não tanto de apitar, mas de a convivência. E de ver os erros. Porque eu acabava... Uma característica que eu tenho muito até hoje, né? É a de analisar bem, analisar o árbitro. Então eu consigo analisar muito bem e falar assim, não, esse cara foi bem, esse cara errou nisso, tecnicamente ele foi bem, disciplinarmente ele não foi.
Por quê? Porque era o que eu fazia. Era todo dia 2 jogos por dia. Você era diretor ali do esportivo era do coordenador administrativo do futebol. Então eu futebol, coordenava né? todo o campeonato interno, então eu assistia todos os jogos. Eu lembro que você pedia aos árbitros, para o sindicato dos árbitros, na época que mandava arbitragem lá, né? E você pedia árbitro A, B, C, e a gente via que você já tinha um conhecimento dos árbitros de tanto assistir os jogos ali, né? E isso fez com que você entendesse mais e se ficasse mais próximo da arbitragem da forma que é. O Evandro é um cara muito querido com os árbitros. Os árbitros amadores gostam muito dele, porque ele acabou de falar, ele tem uma empresa também de arbitragem, né, a Entre Linhas, que você tem essa empresa desde 99. 99. E você começou a atuar com essa empresa nos eventos desde 99 ou depois de um tempo que você começou? Não, em 99 a gente começou com o evento. A gente iniciou a empresa num evento universitário. E a partir dali eu fui fazendo mais eventos universitários. E aí quando eu entrei no Pinheiros, eu conheci os árbitros, né? Então, e assim, naquela época no sindicato, então vamos lá, nomes de árbitros que passaram por lá. Então era Bísio, Kleber Abad, Otávio Corrêa, o Marcelo Aparecido, Flávio Guerra, Coronado. Então assim, só árbitro, o Demétrios. Então só os melhores árbitros do Brasil passaram por lá. Então eu acabei conhecendo os melhores árbitros, que estavam, alguns do começo, outros já tinham um certo... Por exemplo, você, Otávio, Marcelo Aparecido, eram o início ali. Vocês nem estavam nada de nível top, ainda não estavam nem saindo. Eu mesmo estava no meu início. Eu fiz o curso em 2004, comecei a apitar ali em 2005, 2006 e tal. E aí fui engatinhando e só fui chegar em 2010. O Marcelo um pouco antes, já chegou um pouco antes, bem mas antes, também né? ele sofreu lá. Mas também sofreu. Ele apanhou lá. Exatamente. Tem algumas histórias bacanas ali no Pinheiros, né? Lembra o dia que você falou, quero ver o dia que o Bísio apitar o jogo do Fluminense. E aí eu quero ver apitar o jogo do Caverna. Eu quero só ver se você vai ter coragem. Porque ninguém tem coragem de expulsar. Com 10 minutos eu botei o Caverna pra fora e deu uma confusão. Deu 2 horas pra tirar aquele cara do campo, rapaz. Foi complicado. E assim, uma expulsão clara, deu no meio do jogador e realmente ninguém expulsava. Porque tinha medo. Era complicado, era um cara grande, era complicado. Inclusive é um grande empresário de futebol, né? Então é renomado, não vamos precisar dar nomes, mas realmente era de dar medo. Mas eu realmente ia lá, apitava do jeito que eu tinha que apitar, e eu era cumpridor. E com 10 minutos ele deu aquela entrada no meio por trás e eu não dei outra, eu meti ele pra fora. E aí, rapaz do céu, é um jogo que era pra acabar 10 horas da noite, nós saímos de lá 1h30 da manhã. E complicado, ele tava me esperando lá fora ainda, veio lá me convidar pra uma briga. Ixi, deu uma confusão danada esse dia aí. Eu lembro disso. Tava o Leandro Feitosa e o Feitosa pai. E, nossa senhora, que confusão aquele dia, rapaz do céu. Mas eu acredito que você teve vários problemas com a arbitragem nesse sentido lá, né, velho? Bragueto, teve jogo que ele parou no meio e foi embora. Várias coisas. Porque assim, no Pinheiros, nos clubes, é uma arbitragem diferente, né? A gente estava até conversando aqui antes. A arbitragem de clube é muito diferente. Não dá para você apitar como você apita na federação, porque senão você acaba não terminando o jogo. Né? Então você tem que ter um pouco mais de jogo de cintura com os jogadores. É o que você falou. É o filho do presidente, é o filho do diretor. É o próprio presidente, o próprio diretor. Exato, às vezes é o próprio. Às vezes é um patrono do clube, é um patrocinador do clube que tá ali jogando. E os caras mandam e desmandam, não tem jeito. É igual a Federação Paulista. Quem manda na Federação Paulista na escala de árbitro, inclusive, são os clubes. Se os clubes não gostarem do árbitro, ele veta o árbitro, acabou, não vai aquele árbitro. E no clube não é diferente, né? E o clube tem muito isso, né? Eles têm uma preocupação, assim, os jogadores xingam os árbitros, falam o que quer, tal. Se o árbitro fala assim, na próxima eu vou te expulsar, ele corre na mesa e fala assim, ele tá me ameaçando, sabe? É nesse nível, então tem que tomar muito cuidado do jeito de falar, como falar. Então pra mim foi uma grande escola de arbitragem ali, né? Porque eu aprendi eu via tudo o que os árbitros faziam de errado, eu falei, isso não pode ser feito, não pode fazer. E o que os árbitros faziam certo, eu falei, esse cara é bom. E isso foi legal pra mim, porque assim, eu comecei, e eu falo assim, a minha empresa, os grandes árbitros que vieram a estourar, começaram na Entre Linhas, porque você apitou pra mim antes de estourar. Sim. Otávio apitou pra mim antes de estourar.
O Flávio Guerra apitou pra mim. No ano seguinte fez final de Campeonato Paulista. Paulista. O Marcelo Aparecido. Marcelo Aparecido. Teve o... Quem mais que apitou? O Klaus apitou pra mim. Apitou pra mim o Interusp, que os caras reclamaram da arbitragem dele. Eu lembro que eu ia fazer essa final. Aí eu tive um jogo. Esse jogo foi assim, eu tava lá o evento todo, apitando. Eu ia apitar essa final. Aí, quando saiu ali a escala da CBF, eu tava escalado, tive que voltar para São Paulo. Aí você me falou, Biso, quem que poderia fazer? E eu que te indiquei o Klaus, que é um grande árbitro, todo mundo sabe quem é. Só que tem um detalhe. Na época ninguém conhecia. O Klaus não apita futebol amador. Ele não tinha aquela coisa de apitar futebol amador. E ele me falou, Bizio, como que é lá? É tranquilo? Klaus, vai lá, você vai deitar, cara. Vai lá, é muito fácil apitar, molecada. E deu um problema que quase que apanha lá, quase não termina o jogo. Mas é o que eu falo, apitar futebol profissional é uma coisa, apitar futebol amador é outra. Né? Eu lembro desse jogo e o Klaus depois no dia seguinte. Boa demais. Pô, parceiraço. O Klaus, gente, pra quem não conhece o Rafael Klaus, é um cara muito humilde, muito parceiro. É um cara assim sensacional. Inclusive falou que vai vir aqui fazer uma entrevista com a gente. E tô esperando, tá esperando esse processo de escolha de árbitro do Copa do Mundo passar, para poder dar uma entrevista e tal. Ele quer se guardar um pouquinho e tá mais que certo. Mas é um cara parceiro demais. Ele, Furlan, Luiz Flávio, Flávio Souza, Vinícius Gonçalves de Araújo, que pô, eu tenho no coração. E, gente, não adianta ficar bravo comigo. Tem muito árbitro que tá ficando bravo comigo, viu? Porque de vez em quando eu falo de alguma polêmica, falo de um jeito diferente, eu não bato. Eu falo que teve o erro, mostro o porquê do erro, de repente o que poderia fazer, mas infelizmente o árbitro não gosta muito de quando fala do erro dele e tem gente ficando bravo comigo, cara. Não tem que ficar bravo comigo, eu vou falar do erro, vou falar do acerto, vou mostrar o que certa, mas infelizmente estão acontecendo alguns erros que a gente tem que mostrar. Eu falando disso, né, é diferente, alguns comentaristas de televisão, eles falam de erros interpretativos, e aí não é erro, é interpretação. Se eu achei uma coisa e o árbitro achou outra, agora analisar como você está analisando é outro nível. Você vê a visão do árbitro, se ele está nessa posição, o que ele viu, é isso. Então, ele não poderia ter visto coisa diferente. Então, ele está certo pelo que ele viu. Então, isso é muito diferente. Eu faço isso, né? Esses dias, no Pinheiros mesmo, agora a gente faz arbitragem do Pinheiros, é a minha empresa que faz arbitragem do Pinheiros. Eu saí do clube por causa da minha empresa. Você ficou quantos anos no clube? 14 anos. 14 anos no Pinheiros. Cuidando dessa parte de futebol. De futebol e técnico das seleções técnico das seleções também lá então, de base. Isso me ajudou muito também. O conhecimento da regra me ajudava muito. Os árbitros sofrem um pouco na minha mão. Você era meio chatinho, viu? Porque eu conheço regra. Quando eu apitei um jogo, o seu Interclubes, acho que foi contra o Alphaville, lá em Alphaville, você lembra disso? Lembro. E assim, quando acabou o jogo, você veio e falou assim... nesse dia... Exatamente. Porque assim, o Rabat que mandava arbitragem, ele tava com dificuldade de árbitro, daí ele falou, eu quero um árbitro muito bom. Eu falei, então eu vou chamar o Bizio. A gente perdeu esse jogo. Exato, vocês perderam o jogo. E quando acabou o jogo, eu lembro e falei assim, geralmente eu costumo reclamar de arbitragem pra caramba. Hoje eu não vou reclamar. Hoje eu não vou reclamar, porque não teve o que falar. Não teve o que falar. Mas, cara, assim, eu acho que eu dava minha sorte nos jogos também. Mas, assim, a sua empresa, o que faz a sua empresa? O que ela faz nos eventos? Como que é a sua relação com a empresa, com a arbitragem? Como que é? Então, o que a gente faz hoje, a gente faz toda a parte esportiva, tudo. Então, assim, hoje, na minha empresa, nos eventos que eu tenho universitários, por exemplo, eu faço todas as arbitragens de todas as modalidades. Então, todas as modalidades. Todas as modalidades. E a gente faz a coordenação esportiva do evento. Então, toda a coordenação também a gente faz. E nos campeonatos maiores que a gente tem, por exemplo, a gente organiza hoje a Copa Nike. A Copa Nike é só futebol profissional de sub-15. Então aí é só futebol e arbitragem. Aí a arbitragem é top, sempre é top. Assim. Eu fui lá. E eu sempre contrato. E uma coisa que eu faço, que é o diferente de todas as empresas, eu sempre levo árbitros renomados para fazer os meus eventos. Porque eu acho que eu sei que é diferente. Então os caras chegam lá, vai no meu evento, final, Kleber Abad, final, Bizio, final, Luiz Flávio de Oliveira, final, o Guerra, final, que mais? O Klaus. Então, sempre eu procuro trazer alguém, cara. Agora, o Furlan foi apitar a final da Copa Nike pra mim. Então, o Marcelo Aparecido.
Então eu procuro sempre, mesmo nos universitários que ninguém cobra, eu procuro levar alguém famoso por ter esse contato com os árbitros, isso ajuda muito. E eu sei da importância, do diferencial que é. Então, eu... Geralmente, realmente, assim, até os árbitros amadores às vezes ficam meio bravos, né? Porque às vezes eles apitam o campeonato inteiro e tal, aí chega na final, vai um árbitro de nome lá ganhar 10, 15 vezes mais do que ele ganhou no campeonato. Mas infelizmente essa é a realidade, porque você precisa valorizar o seu campeonato, você precisa valorizar a sua empresa e você chegar lá e de repente ter um Klaus apitando a final. Na minha época ali, o Leandro Bizio apitando a final. Pô, apitou um clássico no sábado, no domingo tava apitando uma final. É outra coisa. O respeito é outro. O olhar para sua empresa é outra. Fala, caramba, eu lembro que nessa Copa Nike que eu fui no Rio de Janeiro, na Granja Comari, nós ficamos lá. Só os clubes profissionais, vários clubes profissionais, e vários argentinos também, tinham vários clubes argentinos. Foi o Copa Nike que foi mundial, né? Isso, tinha a Copa, time africano. Tinha o time africano. Que inclusive foi campeão, se eu não me engano. Foi vice-campeão, perdeu na final. E era um time fantástico. E eu apitei alguns jogos, inclusive precisei ir embora na última semana. Na última semana precisei ir embora por causa de uma escala da CBF. E os clubes todos, não, você tem que ficar para apitar final. Os times argentinos queriam que eu apitasse os jogos deles, porque gostaram da minha arbitragem e tal. E realmente é o que você falou. Tem que levar um cara diferenciado para os jogos principais, para os jogos finais, até para engrandecer. Porque você pega um garoto lá no universitário, jogando uns jogos universitários, aí de repente tá lá os jogos normais, aí chega numa final, aí vem Luiz Flávio de Oliveira apitar o jogo dele, Rafael Klaus, aqueles caras que eles costumam ver na televisão apitando os jogos deles, cara. Você fala, ô louco, que é isso? Meu, não tem um A, cara. Lógico que futebol é meio maroto, né? De vez em quando acontecem uns lances que pode estar o Papa apitando lá, pode estar o Colina apitando, que vão reclamar. Não tem jeito. Então, futebol é assim. Então, a sua empresa ela é uma organizadora de eventos, né? Também, né? Porque eu sei que vocês organizavam toda essa parte de súmula, tabela, organização dos árbitros. Eu lembro que a gente tinha hora para acordar, para tomar café, a gente tinha hora para tudo. Né? Então, até falamos aqui, eu, Abade, semana passada, nós falamos de vocês, dos eventos, que assim, os seus eventos são muito organizados. A gente vê eventos por aí, jogos de campeonatos amadores, que assim, não atrasa jogos. Atrasa demais. É uma organização meia ruim, precária. Já nos seus eventos, nos campeonatos que a gente vai, é muito organizado. Você pega os jogos universitários, porra, a molecada fica na noite bebendo, enchendo a cara e o caramba, mas jogo 8 horas da manhã, a molecada tá 7h30 no campo fazendo aquecimento e 8 horas começa o jogo. E isso é muito bom. Isso é importante, já começa com a organização de horário, de repente, jogos de disciplina também, né? Tanto da parte disciplinar como o julgamento e ficar fora. Então é bacana. E essa relação com o árbitro que você tem amador. É fácil escalar árbitro no futebol? Como que é o negócio, cara? Porque você deve ter bastante problema com árbitro. A grande dificuldade que a gente tem é porque não depende da gente. Então, quem não tem uma coração bom assim, sofre, porque final de semana eu fico o tempo todo tenso. Porque a qualquer momento vai ter uma ligação e falar assim, Ivan, não chegou o árbitro aqui. O que eu faço? Então, assim, é o meu medo. Toca meu telefone no final de semana, eu já tremo para atender. Por quê? Porque pode acontecer isso. E você tem plano B? Então, a gente tem mais ou menos. A gente tem muito contato e um ajudando o outro. Então, hoje, a grande vantagem é que os árbitros que trabalham comigo já trabalham há muito tempo. Então, eu tenho menos esse tipo de problema. Dificilmente eu tenho esse tipo de problema. Mas, às vezes, acontece. Só que, por exemplo, esses dias, um assistente que vai de Poá, o Wendel, o treino não passou. Só que ele me avisou com 2 horas de antecedência. Aí deu pra substituir. Aí deu pra organizar. Então eu consegui, mesmo assim, não é fácil, final de semana, 2 horas de antecedência, mas a gente conseguiu. Então a gente tem mas é sempre uma tensão nisso, por depender dos outros. Mas hoje a gente tem uma equipe muito legal, né? Eu tenho uma equipe que eu confio muito nos árbitros. Eu falo assim, eu não tenho árbitro ruim, eu não tenho telefone. Eu falo, não tenho telefone de árbitro ruim. Então eu vou chamar o árbitro que eu confio, que eu conheço. Então, às vezes tem uma indicação, mas as indicações são de pessoas, por exemplo, você me indicou o Klaus. Sim. Então, assim, eu confio nos caras que me indicam, eu sei que vão me indicar gente que eu possa confiar, né? Então,
Então, pra mim, minha relação é muito boa com os árbitros. E já teve... Eu consigo entender os árbitros também. Então, assim, eu entendo, eu ajudo, eu tenho essa troca. Então, já aconteceu de árbitro falar para Evandro, eu recebi uma oferta de uma escala que eu vou receber muito mais para fazer um jogo e tem como você... Consegue outro árbitro no meu lugar? Eu falei, lógico. Não tem nem dúvida, sabe? Tem que ir nesse jogo. Mas se eu não conseguiu... Não, eu falei, eu consigo, porque você vai perder o dinheiro do outro jogo. Vai para outro jogo. Então, assim, isso tem esse lado que facilita também. A realidade do árbitro amador é muito complicada, porque os valores pagos hoje, infelizmente, são muito baixos. Por causa até da concorrência desleal, né? São empresas, por exemplo, que você está lá, de repente, fazendo um trabalho há anos num clube com um valor, de repente, que pode pagar uma taxa um pouco melhor para o árbitro, aí vem essa empresa numa concorrência depois e joga o preço lá embaixo e você tem que diminuir a taxa de arbitragem. E não tem jeito, estoura no árbitro. Exatamente. Não tem o que fazer. Então, infelizmente... Essa é a pior parte, porque eu gosto muito de valorizar o árbitro. Então, quando eu posso, eu gosto de pagar bem, sabe? Eu gosto de ter a sensação de assim, olha, você está ganhando bem para ir, então eu fico feliz por isso. Mas tem momento que não tem como, a gente tem que ficar ali brigando com isso, porque tem empresas que realmente jogam o preço lá embaixo e aí é muito desleal. Hoje eu tenho um nível que eu não baixo, então assim, eu não pago menos do que um valor X para cada árbitro e assistente, independente do tempo de jogo. Porque eu não acho que o cara vai sair da casa dele para ir para lá fazer menos que isso. Então, alguns princípios que eu tenho, mas tem empresas que não fazem isso. Então, realmente eu tenho algumas experiências, porque eu já trabalhei várias vezes com o Evandro, e realmente eu sei que ele valoriza sim os árbitros. Eu sei de relatos de árbitros, não só de nome, árbitros de nome, porque pagar bem pro Bizio, pagar bem pro Klaus, pagar bem pro Guerra é fácil. Porque o nome vai ter que pagar. Não adianta achar que vai pagar o mesmo valor que paga para os árbitros amadores para um árbitro de nome. Mas mesmo os árbitros amadores, eles sempre falam para mim que uma das empresas que melhor paga o árbitro é você. E a melhor parte que eles falam com o Evandro, trabalhar para entrelinhas, é dinheiro no caixa. Porque você não tem problema de pagamento com o árbitro. E isso que é um grande problema com algumas empresas de arbitragem que a gente tem por aí, que demora para pagar árbitro. Porque o árbitro de futebol, ele sai da casa dele, ele sai da casa dele, lá ele tira dinheiro do bolso para pagar passagem ou gasolina, ou fazer alguma coisa, fica o dia inteiro fora da família e aí fica lá 1 mês, 2 meses para receber uma taxa de arbitragem, e o que isso não pode acontecer. Mesmo que eu tenho hoje em clube, eu recebo, tem clube que eu recebo 1 mês e meio depois. Mas eu pago os árbitros na semana seguinte. Pois né? é. Então, assim, isso nesses clubes. Eu pago. Alguns outros eu pago na hora, que é o que eu gosto. Eu prefiro pagar na hora, me livrar disso. E eu sei que o árbitro vai. Fica contente, é a melhor coisa. Melhor coisa, né? Ir para receber. Então, essas são umas coisas que. E não tem mesmo. Eu já tô em muito cambal de universitário, então, muito. Muito. Problema mesmo. de recebimento. Muito. Teve um evento que os caras fiz todo o evento em várias cidades e não recebi nada. Mas todos os árbitros foram pagos. Então o prejuízo isso é importante, porque o trabalho do árbitro foi feito. Foi feito. E você, como contratante, não importa exatamente, porque não é, por exemplo, os jogos da universidade que contratou o árbitro, foi a empresa entre linhas que contratou o árbitro, e ele vai depender de você, vai receber de você. E isso tem que ser assim. E o Evandro já, de repente, para substituir um árbitro, já teve que se vestir de árbitro e ir pro campo? Sabe, sim. É mesmo? Assim, eu vira e mexe, às vezes eu vou me preparando para isso, porque se eu sei que é uma escala meio que o cara tá saindo de um lugar e indo direto pro outro, eu já com medo disso, eu vou pro jogo. Você vai com leva uniforme, fico se na precisar, você entra. Se precisar, eu entro para começar, e aí o árbitro chega, eu entro no meu lugar, ou às vezes cancelamento de última hora, por exemplo, teve um problema de última hora, eu já tenho meio que uma malinha lá. Não sei se você vai lembrar, mas teve um jogo uma vez lá no Pinheiros que o árbitro assistente não chegava, você pegou a bandeira e bandeirou pra mim o jogo. No Pinheiros eu fazia direto, porque eu tava lá Foi muito engraçado que você tava de calça, você tava de calça, agasalho do Pinheiros e bandeirando o jogo. Foi muito engraçado, mas assim, foi direitinho. Bandeirotinho, teve um lance difícil que os caras reclamaram pra caramba com você, mas como era o diretor de árbitros ali e tal, foi mais tranquilo. Mas eu lembro que você foi pro jogo e foi... Mas eu sempre procurei estudar a regra. Então, assim, eu sou chato com regra, então eu sempre tô com o livrinho de regra atualizados, isso sempre. Então, pra mim, eu
eu sei o que eu tô fazendo, né? Então, eu não iria bandeirar ou apitar um jogo sem ter o conhecimento. Então, eu gosto de apitar. Então, vira e mexe, quando abre uma brecha assim, eu gosto, né? Lógico que tem campeonato que não é bom eu estar apitando, mas campeonatos que eu sei que é tranquilo eu ir, eu vou, apito. E eu curto apitar. Ó, a Entrelinhas, ela tem alguma rede social? Tem alguma... A gente tem no Instagram, Entre Linhas Eventos. Entrelinhas Eventos? É. Então, árbitro de futebol. Árbitro de futebol amador, árbitro de futebol profissional, que quer trabalhar de repente com uma empresa séria, que quer de repente trabalhar em eventos que, olha gente, eu vou te falar, os eventos do Evandro é sensacional. Às vezes você fica lá 3, 4 dias no lugar e do bom e do melhor, é muito bacana mesmo, é muito bem recebido e vale muito a pena. Os jogos são tranquilos, geralmente você não tem jogos difíceis, mas em clubes são jogos mais difíceis, mais pegados, mas nesses eventos que são os jogos não são difíceis, são tranquilos e são eventos que o árbitro pode ganhar um bom dinheiro. Então, se você tem interesse aí, procura aí a Entrelinhas Eventos nas redes sociais e também tem o Facebook do Evandro também, o Instagram do Evandro também. Então, procura o Evandro aí e tenta se filiar com ele, tenta trabalhar com ele, que ele precisa de árbitro. Sempre é bom matéria-prima, que eu acho que falta um pouco, né, Evandro? Falta, às vezes falta. E hoje, final de semana, é impressionante. Eu tava, antes de vir pra cá, ver a escala do final de semana, eu tenho muito jogo. Já esse final de semana tem bastante jogo. Então... Uma semana você tem quantos jogos em semana? Então, você precisa de quantos árbitros? Como funciona? Então, hoje, numa semana bem complicada, teve um final de semana que eu tive ao mesmo tempo, isso foi no ano antes da pandemia. Ao mesmo tempo, eu tive 12 locais de jogos diferentes. 12. Caramba. Então, assim, ali foi, imagina, 12 vezes 3 mais as mesário. Esse dia foi a catástrofe, foi o pior dia mesmo, porque os jogos não dava pra sair de um e ir pro outro. Então, ele ficava, então eu fiquei no... Você precisou de muita gente. Muita gente, mas foi o auge. Normalmente eu tenho de final de semana uns 15 jogos no final de semana, em média, e dia de semana, com a minha semana, Pinheiros a gente reveza, né? Uma semana minha, uma semana da outra empresa. Então, na semana do Pinheiros, aí tem todo dia 2 jogos. Bacana, bacana. E deixa eu te falar, você também tem uma outra função, como eu disse, o Evandro, ele é multifunção, você também é treinador de futebol. Isso. Eu sempre, né, no Pinheiros, eu fazia essa parte. Quando eu fui contratado para o Pinheiros, eu já tinha minha empresa e já era técnico de equipes universitárias. Então, quando o Pinheiros me contratou, ele precisava de alguém para coordenar o campeonato interno, que é o que minha empresa fazia, então eu tirava de letra, era perfeito para mim. E fazer tabela, eu faço tabela de universitário, então era tranquilo. E ser técnico das equipes do Pinheiros. E era o técnico universitário, adorava isso, então para mim foi perfeito. Então eu fui no Pinheiros, fui técnico das seleções principal, sênior, master. E você chegou a fazer curso de treinador? Não, coisa assim, não? Foi na faculdade, eu fiz alguns cursos que tiveram na USP, eu acabei fazendo de futebol, de técnico de futebol. Você é formado no quê? Educação Física. Educação Física mesmo na USP. E aí, na Educação Física, tinha alguns cursos no esporte, né? E aí eu acabei fazendo esses cursos no esporte de futebol. E foi muito na experiência mesmo, porque universitário a gente trabalha muito e tem, por exemplo, o técnico do Red Bull. Pois é. Ele é meu contemporâneo, ele é bicho meu lá na EFE. Eu acho que, assim, eu já fiz jogos dele no profissional, né? Já trabalhei com ele no profissional, mas eu lembro, acho que ter feito o jogo dele no universitário. Certeza. E ele é muito bom treinador. Muito ele é muito bom treinador. O cara é muito fera, cara. Muito fera mesmo. E tá, assim, ele porque ele acabou indo pro Flamengo ali naquele momento meio sem muito nome. Sim. Mas agora para qualquer time que ele vai, já tá com a moral e todo mundo respeita muito ele. Sim. E conhecimento é outro nível. Então, eu tive alguns embates como técnico no universitário de caras muito bons. E eu falo, muito melhor do que a gente vê por aí no profissional. Mas a oportunidade é difícil de aparecer. Quando aparece, você vê o que ele tá fazendo. O time dele é um dos times mais bem organizados. Tem uma galera lá da USP que eu trabalhava lá, acho que no futebol feminino, né? Tem. O Arthur. O Arthur do Corinthians. Do Corinthians também. Sempre quando eu fazia jogos do tudo Corinthians, mais novo no futebol feminino, veio depois de mim. Né? O Arthur falava, rapaz, eu lembro que você apitava jogos meus lá no clube, na USP, e era assim...
o começo meu ali, e hoje, olha só, ele tá há quantos anos lá no Corinthians, fazendo um baita de um trabalho. Fantástico. Foi cogitado para assumir o masculino. Ele falou que não Exatamente. queria, mas foi cogitado. Olha o nível que ele tem Exatamente. de. Então, assim, e o futebol É muito feminino feliz. hoje está muito forte. É. Muito. Inclusive, fiz um vídeo falando do futebol feminino. Esses dias falamos com a Badi também, que infelizmente os árbitros estão indo lá meio com má Eu vontade vi para isso. apitar e vai no chinelo e tal, e a mulherada tá reclamando de arbitragem e reclamando bastante de arbitragem. Se no masculino eles já estão reclamando pra caramba que os caras vão lá dando a vida e tal, você imagina futebol feminino. E eu tenho várias árbitras que trabalham comigo também. Então, isso é muito legal. Isso acaba valorizando também o feminino. Quando eu tenho eventos feminino, eu sempre procuro levar mulheres para apitar. Ah, é bacana. A arbitragem feminina é muito importante. Elas estão com um espaço muito bacana hoje, né? A federação aí querendo cada vez mais mulheres, a CBF querendo mais mulheres. O material humano ainda é pouco, a qualidade em si ainda É é a muito. quantidade, né? É a quantidade. Exatamente. Não, Então, não é nem a proporção, né? exatamente. Quantos árbitros homens estão lá à disposição? E as mulheres muita minoria. Muita. Então, mas tem um espaço muito A legal, evolução do futebol feminino foi muito grande e a evolução da arbitragem feminina não foi tão grande assim. Ela acabou quantidade, acompanhando por baixo e não foi. Mas surgiram alguns grandes nomes, tipo a Edna, né, um grande Regildênia. árbitro, a Regildênia. A Regildênia foi meio Abriu, né? precursora ali, Precursora. foi bonito. Também Na verdade, trabalha começou comigo, ali, parceiraça. começou ali com a Silvia Regina, foi ali abrindo as portas, aí veio a Regildênia. Ana Paula. Regildênia, infelizmente, não teve uma oportunidade de apitar um jogo da Série A1 do Campeonato Paulista. Infelizmente né? mesmo, porque ela apitou demais. Então, eu falei pra ela quando ela veio aqui que eu queria ter visto ela apitar um jogo da Série A1 pra ver como que ia ser. Porque, infelizmente, na época que ela estava apitando, no auge da carreira dela, não queriam. Não tinha espaço, a mulher não tinha espaço para apitar futebol. Infelizmente. Aí, agora que tem muito espaço, aí ela já deu a idade, já deu uma série de coisas, ela parou de apitar. Mas hoje é o que ela falou. Ela apita pra mim, amador. Hoje, se ela for apitar uma Série A masculina, ela deita e rola. Então, hoje. mas é a experiência que ela tem. Ela foi ver aqui, ela falou que ela foi aquela mulher que, na arbitragem, que colocou o pé na porta e não deixou fechar. Porque eram doidos para fechar a porta para mulher na arbitragem e não queriam. Eu vi várias vezes falando que não quero mulher apitando. Eu já vi isso no futebol profissional e hoje tá aí aberto. A mulher tem espaço. A Edna mesmo apitou de tudo já. A Adélia apitou pra A mim. Adele tá tendo aí algumas oportunidades aí, ainda não engrenou um pouco ainda, mas a Federação Paulista tá tentando realmente apostar na Adele também, para poder ter mais mulheres apitando aí jogos de alto nível, né? Mas revelar árbitro não é fácil, né? Nós temos aí um problema já de revelação já de alguns anos já na Federação Paulista com árbitros masculinos, né? E a federação aí nessa locomotiva doida de tentar revelar árbitro totalmente sem experiência nenhuma, sem bagagem, sendo jogado aí para jogos que não era para árbitros inexperientes e realmente o resultado só pode dar esse, pode dar errado. Árbitros com muito talento, mas muito talento podem ficar pelo caminho por estar sendo jogado aí para jogos que infelizmente não tem a bagagem ainda para enfrentar esses leões aí. E assim, o caminho é o mesmo do time profissional. Então você pega um moleque que tá na base, numa fase ruim do time, aí sobe esse moleque e joga ele na fogueira, a tendência é ele afundar. Então moleques com potencial de futebol, que na base destruía, acaba sendo enterrado no profissional. E isso é a mesma coisa com a arbitragem. No momento que está precisando de árbitros novos, você acaba forçando um árbitro, a chance dele errar é muito maior, porque ele está pressionado. Então a tendência é que ele erre mais do que um árbitro experiente e está queimando etapas. Então tem que ter um processo. Eu lembro, a gente estava comentando, na sua época, quantos jogos você fez de times grandes antes de apitar o primeiro clássico? Muitos. Você já tava, quando você apitou o primeiro clássico, estava muito preparado. Já estava bem muito preparado. Você não foi um clássico que você foi colocado na fogueira. Não. Então é isso. E hoje não. Hoje, estão jogando moleques com muito potencial, já em fogueira,
E aí acaba sendo pressionado. E a pressão é muito grande. É, e a pressão vem de todos os lados, já começa na semana, entendeu? É uma coisa até meio desleal que fazem com os árbitros. É o que foi Já feito com bota, você o que na foi feito final. comigo na final de Fora 2018. do Foi um absurdo. absurdo. Mas ali eu já era preparado. Ali eu tava já com 15 anos de carreira, já podia bater, que não tinha problema nenhum. Mas Agora, imagina, você fazia a imagina mesma coisa com você- com um menino de 3 anos de formação, que foi jogado lá no primeiro clássico lá, pra aguentar o que ele aguentou e fazer o que ele fez lá em campo, porque ele foi até muito bem pelo que ele podia apresentar. Sim. Entendeu? Porque os jogadores sabiam que era um árbitro inexperiente, que era jovem, eles iam testar, não tem jeito. Testaram, talvez faltou um pouco ali de bagagem para mostrar um pouco mais de atitude de disciplinar, porém, ele se portou muito bem no jogo. Entendeu? Muito bem no jogo. Mas ainda não era o momento dele. Não era o momento. Então, infelizmente, tem. E não é só o Matheus, nós estamos falando aqui, mas não é só ele. Vários outros árbitros jovens com muito potencial, com muita dinamismo de arbitragem que a gente conhece do futebol amador aí, sabe que apita pra caramba, mas precisa pegar rodagem no profissional. Gente, dá rodagem pra esses árbitros, apita a Série A2, vai lá apitar. Não é. Tem árbitro, Evandro, que apitou 2, 3 sub-20 e foi jogado na primeira divisão. Essa é a vontade locomotiva de revelar árbitro. E não tem que revelar árbitro assim. Árbitro de futebol tem que revelar aos poucos. Tem que dar cancha pros caras. Tem que fazer rodar. E não é só porque é muito experiente. Hoje um amigo meu falou, poxa, Bizio, mas ele apita amador pra caramba desde moleque. Apitar amador é uma coisa, apitar profissional é outra. E o vice-versa Ainda- também. O cara que nunca apitou amador, só vai pro profissional e vem pro amador, ele vai se Vai estrepar no amador. estranhar, vai dar problema, Vai dar problema. vai dar uma série de coisas. Mas, ainda mais Série A1, onde os erros aparecem. Não tem, agora até a Série A2 aí, tem VAR, tem um monte de coisa. Esse final de semana aqui tivemos uma rodada complicadíssima para a arbitragem. Inclusive, estava assistindo o jogo do Douglas Flores, inclusive está escalado para a primeira final aí. Ele apitou 4 pênaltis, mas já é um árbitro que já vem de vários anos apitando aí e tal, foi bem no jogo dele, apitou 4 pênaltis esse final de semana no jogo dele. Só no primeiro tempo foram 3. E para a mesma equipe. Os 3. Aí no quarto foi para outra equipe. Então, assim, com esse jogo carimbou ele para a final do Campeonato Paulista. Mas os outros jogos da Série A2, a grande maioria teve problema de arbitragem. Entendeu? Teve grandes problemas, tanto o jogo do Matheus como o jogo da Edna. Teve erros de arbitragem, teve problema de arbitragem. Treinador querendo entrar no campo para agredir árbitro, árbitro que não conseguia sair do estádio depois por causa de um pênalti, teve grandes problemas para sair. Por quê? Porque são jogos pesados para eles. Tem que dar mais rodagem, tem que dar mais cancha. Não é simplesmente, vamos lá, testa o árbitro. Testar árbitro em semifinal, em quarta de final de Paulista. Você vai queimar o Em árbitro. clássico, Corinthians e Palmeiras não pode testar árbitro. Árbitro tem que testar o quê? No São Paulo e no Novo Horizontino, mas tem que estar preparado para apitar isso também. Como fizeram aí ano retrasado, o ano passado retrasado, com um árbitro que foi apitar. Apitou porque apitou um jogo da Série A1, no primeiro lá, um pequeno contra pequeno, e foi muito bem, já botaram ele depois num grande. Aí fez uma lambança lá, e aí aconteceu o que aconteceu. Sumiram com o árbitro. Sumiu com o árbitro. Você perde uma promessa. Queimou. Era uma promessa. Era uma promessa. Inclusive o Abad tinha feito o estudo dele, ele falou aqui semana passada, fez o estudo dele, era um dos grandes nomes que poderia cientificamente dar certo na arbitragem. E aí queimaram a etapa dele, sumiu. Ninguém ouve falar mais desse árbitro. Então, assim, infelizmente a federação, por essa vontade ou necessidade de ter que revelar, tá queimando etapa e tá se dando mal. Tá se dando mal. Não tá dando certo. Não tá dando certo. Essa é a verdade. Quer ficar bravo comigo? Pode ficar, mas não tá dando certo. Ainda por exemplo, pega o Corinthians. Olha quem tá jogando no Corinthians. Olha Então, aquele meio campo ali, os caras, a experiência. Quando eles percebem qualquer ideia de que o árbitro pode ser inexperiente, eles vão ficar o jogo inteiro no ouvido do árbitro. E sabem como falar. Né? Esses caras têm a malandragem do jogo, né? Então é difícil mesmo lidar. E você vê como hoje o futebol profissional, você acompanha, você vê nomes novos surgindo. Quem que são para vocês? Até aí? porque a gente, como a gente tá na arbitragem, né?
Eu quero esses moleques novos, eu quero... Trabalhar na sua empresa. lançar, E eu tenho muito essa ideia, eu gosto dessas pessoas. Alguns amigos mais antigos têm essa visão muito boa pra mim. Então, por exemplo, o Otávio, um cara que me ajuda muito. Ele analisa, ele é um... Otávio Correia conhece muito de arbitragem. Conhece muito. E ele mesmo fala, leva esse cara, Evandro, que esse cara tem perfil. Leva esse cara tem perfil. Então ele vai dando, você dá as dicas. Então eu vou meio que pegando, né? E hoje eu tenho uma equipe muito boa de árbitros que estão começando a federação e que eu tenho certeza que vão longe. Qual o nome que você acha que, de repente, é um nome que pode surgir aí na arbitragem? E que pode... O Gustavo Holanda, ele é muito fera. O sobrinho da Regideira, Gustavo Holanda. O Gustavo é um árbitro muito bom. Menino muito bom. Ele apitou a final da Copa São Paulo agora, entre Santos e Palmeiras e Santos. E foi muito bem no jogo. É um árbitro com talento. E assim, é o que eu falo, é um menino. Não adianta botar numa fogueira que pode dar errado, né? Então, inclusive tá passando aí por uma fase meio difícil, mas logo volta, viu? Logo volta. Eu falei pra ele, falei assim, eu vendo você apitar, você parece o Bizio quando começou. Então já me falaram. Esse caminho dele tem tudo pra chegar, já porque ele tem personalidade. Eu vi ele apitando, fui apitar a final lá no Pinheiros, né? Ele apitou o jogo anterior seu. E ele apitou o jogo anterior, e eu nunca tinha visto o Gustavo apitar ainda. E eu vi lá e eu fiquei, realmente, eu falei, nossa, rapaz, esse menino vai bem mesmo. Ele corre em cima, pega em cima e fala grosso com os caras. Exatamente. Né? Falta amadurecer. É jogo, tem que dar jogo pra ele. Mas não é dar jogo grande, não adianta soltar já num clássico, num jogo de time grande logo do primeiro ano. Tem que fazer rodar o interior, viajar, amassar o barro, como diz o outro aí, pegar bastante jogo pequeno contra pequeno, pra depois ser lançado. Faz um jogo de time grande, depois joga pequeno. Pega um clássico do interior aí. Pega um derby do inferior, né? Mas isso também tem que ter, porque tem muito derby aí que não dá pra qualquer árbitro apitar também não, viu? Tem gente por aí que não sabe o que é apitar o Noroeste Marília, por exemplo. Exatamente. O que vocês falaram com o Abad. É um jogo que, assim, não é qualquer árbitro que apita. E o Abad assim, acho que todo mundo tem que ver aquela entrevista sua com o Abad. Quem não viu, assista. Todo árbitro. Assista aquela entrevista com o Abad, que vocês vão aprender demais. Gente, é verdade. O Abad passou muito conhecimento aqui. Passou muita técnica de arbitragem. O que ele fazia. Vale a pena ele faz até assistir. Hoje. E que até hoje ele apita e estuda o jogo. Estuda as equipes. Faz toda uma análise tática da coisa. E funciona. Vale a pena assistir esse vídeo aí. Tem aí na lista nossa aí dos podcasts. Vale a pena. Kleber Wellington Abad aqui. A entrevista que ele deu semana passada. Vale a pena ver. Então, cara, realmente, eu acho que o Gustavo é um grande promissor. O Matheus Candansan é um grande promissor. Os dois estão ali, brigando ali por ser... nomes grandes aí. O Matheus, eu já vejo o perfil para ele chegar a ser árbitro FIFA, mas tem que ser trabalhado. Tem que ser trabalhado. Porque ele só tem 3 anos de formação na Federação Paulista e já tá apitando clássico aí antes da hora e não deveria ser assim. Mas enfim, isso daí foi escolha. Mas escolhas. O importante é põe na fogueira, mas continua acreditando. Então... O Klaus, o primeiro jogo clássico dele, eu assisti, foi Santos e Corinthians. Ele não fez uma boa arbitragem. Ele picotou o jogo, até que foi 1-0 pro Corinthians, gol de falta, porque ele era o que ia acontecer no jogo. Porque ele aquele jogo que a gente sabe, que vai picotando, o árbitro de medo do jogo, o jogo é muito maior que ele vai picotando. Então ele picou o jogo inteiro, mas era o que ele tinha que fazer ali. Ele foi inteligente, porque se ele deixou crescer, ele não segurava. E foi lançado, só que o que aconteceu? Lançaram esse jogo, continuar dando moral pra ele. E hoje ele é o melhor árbitro, acho o melhor árbitro do Brasil. É o que eu acho, eu também acho o melhor árbitro do país. Disparado dos outros. Tá muito disparado. Aí o segundo vem aqui embaixo e aí começa a vir a briga ali mais pau a pau. Também. Mas, por exemplo, pelo que eu fiquei sabendo, a comissão de arbitragem deu moral pro Matheus, falou que ele foi muito bem, tal. Mas põe no outro jogo. Põe pra jogar. Num jogo pequeno, saiu de um clássico. Quando eu apitava um clássico, Evandro, a federação, a comissão de arbitragem da federação, o que ela fazia? Eu apitava um clássico, ia bem, de repente, às vezes dava uma polêmica, alguma coisa desse tipo. O que eles faziam? Botava eu num jogo no interior. Chegava lá grande, cara. Perfeito. Chegava lá, isso aí foi o árbitro que apitou São Paulo e Corinthians semana passada, apitou Palmeiras e São Paulo semana passada, Palmeiras e Santos. Cara, chegava lá já
com um patamar acima. Não que eu ia chegar lá pra passear, não. Eu ia apitar com a mesma vontade. Não, eu falo isso. Os árbitros que trabalham comigo no amador, os profissionais, eles não têm preguiça. Tem que ir O apitar do meu Abad jeito. corre em cima do lance, você é impressionante. Você termina o jogo pingando. Pingando. E assim, É isso, dedicação, é a dedicação. dedicação. É isso, Todo jogo é importante pra alguém, cara. É. Você entendeu? Eu sempre tive isso na cabeça. E você, jovem árbitro, É. o jovem árbitro começando, tenha isso na cabeça. Não interessa o jogo que você está. É amador, é sub-15, é sub-11, sub-9. Se esse jogo não é tão importante pra você, pra sua carreira, não vai mudar nada pra você, pra alguém é. Exatamente. Pra alguém é muito importante. Não, Então, o time treinou, nós temos que o time nos se dedicar. preparou, o técnico estudou o time, o adversário, então tá tudo em volta. Então se você vai ficar no meio do campo apitando, querer apitar um pênalti no meio do campo, né? E os árbitros que estão comigo, Danilo, grande árbitro, ele, esses dias no Pinheiros, ele deu um pênalti. Quando o cara foi reclamar, ele tava em cima, mas em cima, assim, quando o cara foi procurar ele no meio do campo, olhou, ele tava do lado. Aí o cara não tinha o que reclamar, não teve como reclamar. Então assim, isso faz diferença. Isso é dedicação, não é, sabe? Então o árbitro não pode ter preguiça. Esse é o ponto. E eu vejo exatamente. muito isso. O cara que corre, ele pode tá mal posicionado, vai estar em algum momento. E no universitário não tem VAR. Então, universitário, amador não tem VAR. Então vai ter momento que ele vai ver um ângulo que infelizmente ele não conseguiu ver o lance da forma correta. Mas ele tendo vontade, ele vai fazer isso uma vez no jogo inteiro. Agora, se ele ficar o tempo todo parado no meio campo, o tempo todo vai estar sem visão. Realmente o árbitro preguiçoso é complicado. Mas já que você falou do VAR, o que você acha do VAR no futebol? Eu sou a favor. A favor? Sou a favor. E como você vê o VAR brasileiro? O que eu vejo do VAR brasileiro, e eu aprendi muito com vocês com o Abad, né, na sua entrevista com o Abad, ele fala muito disso, que tem a técnica, tem a parte de não é tão boa quanto lá fora, né? A parte realmente de computador, de agilizar o processo. Software. Mas eu acho importante, porém, no Brasil, ainda eu sinto que tem muita demora. Hoje, eu fico indignado da televisão rever o lance, o comentarista de arbitragem já falar assim, foi pênalti. E o VAR tá lá enrolando ainda. Então, assim, tá claro, eu já cheguei a comemorar antes de saber do meu time, quando eu vi um lance que falei, foi pênalti. Porque eu vi o replay, falei, foi pênalti, não tem como. E demorou ainda uns 5 minutos pro VAR acionar o árbitro, pro árbitro ir e dar o pênalti, que eu já tava comemorando, eu já chamei meu filho, foi pênalti, pode vir correndo aqui que foi pênalti, vamos ver o pênalti do Santos. Ou um lance que foi gol, alguma coisa assim que eu falei. Evandro, pra quem não conhece, é Santista. Então, assim, eu já chamei pra comemorar, porque eu sabia que ia ser, que tava tudo certo. Então, essa demora ainda incomoda. E o que também me incomoda no VAR é eles vendo um lance muito detalhado, sabe? Quando eu fiz o curso da federação, eu tive um dos melhores instrutores, que é o Vicente Romano Neto. Vicentinho, grande árbitro. O melhor assistente e um dos do melhores Brasil. instrutores do país, junto com o Perácio, na minha opinião. Também. O Perácio os fantástico. dois. Perfeito. Então, e aí o Vicentinho falava assim, ele levava um binóculo pra aula e falava assim, não assistam jogos de binóculo. Então, o que isso quer dizer? É que quando você vê um lance, você não vai dar o pênalti porque só você viu. O pênalti tem que ser claro, todos têm que ver, tem que ser unânime, tem que ser um negócio, não, foi mesmo. Então, tudo que você for aplicar na regra do futebol tem que ser claro, você tem que ter certeza daquilo. E o VAR hoje aí vem a falta de experiência. Então, como eu acredito? Quem deveria estar lá no VAR? Caras mais experientes que os árbitros. Então esse cara que acabou de finalizar ali, o cara bateu 45. Agora já aumentou, agora foi para 50, 55, depende. O cara que bateu a idade ali, que parou na federação. O cara acabou de parar na federação, ele tá voando com a regra. Ele sabe tudo, ele tem experiência de jogos importantes, voando na regra, vivência. Então ele vai ajudar muito o moleque que tá começando. Então imagina tá lá o Gustavo apitando um jogo, ele saber que quem tá no VAR é você. Imagina a segurança que ele tem. Ele falou assim, não, o que o Bizio falar, eu tô tranquilo. Agora, imagina tá lá, você apitando o jogo e um moleque tá no VAR. E isso pode acontecer. Imagina você... Isso acontece muito. Aí você vai estar lá, você vai depender de um cara que nunca apitou um clássico.
e você tá lá no meio do clássico, você já com experiência, você não dá um pênalti, o moleque fala assim, não, foi pênalti. Aí você fala, e aí, será que foi? Não foi? Isso- Aí você vai lá, É. você vê, daí você fala, e agora? Eu fui, mas eu não acho que foi, mas o cara me chamou, tá todo mundo pressionando pra dar. Foi e ali você, geralmente o que acontece? Os árbitros vão com o VAR. Poucos árbitros, acho que teve uns 2 casos que eu sei, Inclusive, fiz um vídeo agora esses dias aí, até comemorando que um árbitro não foi com o VAR. foi com o VAR. Né? Não foi com o foi com o VAR. VAR. É, Exatamente. isso, é o sonho Inclusive, o árbitro foi o Wilbert Estevam. Fiz um vídeo só falando desse lance, disso, porque realmente foi, assim, meio que difícil isso acontecer no Campeonato Paulista, porque os árbitros todos já estavam... Quando o VAR chamava, vamos mudar a decisão. Vamos mudar a decisão. E teve decisões que o VAR estão entrando em horas erradas, onde o VAR não tinha que se intrometer, que o protocolo do VAR fala em erros claros e óbvios, e eles estão entrando em lance interpretativo. Que o árbitro tava com Que o árbitro posição tava boa com pra ver. posição, tava bem angulado, julgou, viu, fez o sinal, de repente, de não, ou marcou o pênalti, e aí vem o VAR e acaba intrometendo numa hora que não era pra se intrometer, Inclusive, e acaba atrapalhando. o árbitro vê na velocidade que aconteceu. Exatamente. Quando volta pro VAR, em câmera lenta, é Aí diferente. vira tudo pênalti. É diferente, exatamente. Tudo vira pênalti, tudo vira expulsão. Porque teve tudo um vira contato, tudo. mas aquele contato é suficiente pra derrubar? Exatamente. Isso você consegue ver quando? Quando você tá vendo na hora. Não adianta. Então você tá bem posicionado. Viu claramente, viu o que aconteceu. Não tem que chamar, mesmo que teve, mas teve esse. Olha aqui que deu um toquinho ali e tal. Então, isso eu acho que o VAR ainda tá me incomodando um pouco, né? Mas eu sou muito melhor do VAR do que sem VAR. Então, assim, Não. O VAR hoje ele é mas tem essencial ao gente que futebol. ainda é aquele. Não, tem gente que não é contra o VAR maluco totalmente, eu que não sou- quer saber do VAR, mas o VAR veio para ficar. O VAR veio para, às vezes, legitimar resultados que seriam errôneos com erro de arbitragem. Eu com comemorei alguma um coisa. campeonato brasileiro se tivesse VAR. Então, né? O Santista aqui falando. Sofri. Mas assim, tá falando aí do Santos e Botafogo. Santos e Botafogo, né? 95? 95. 95. Mas assim, o VAR realmente ele está sendo mal utilizado aqui no Brasil, infelizmente. Infelizmente tá umas coisas que não tá dando para entender. Às vezes tem lances claríssimos que eles não entram e tinham que entrar, e tem lances que não tem que entrar, que é totalmente interpretativo, e eles estão entrando. Então assim, não tá tendo critério do VAR. Precisa melhorar esse critério do VAR. E olha que eu vou te falar, Evandro, como eu falei com a Abad, que nós falamos com a Abad semana passada. Os caras treinam pra caramba. Vai pra curso da CBF do VAR, eu mesmo participei de vários. Treinava pra caramba, cara. Treinava e dava curso e dava orientação. A orientação vem. Mas eu acho que a experiência. A eu falo, vivência do imagina campo. essa experiência do cara de ter vivido aquilo, de saber a tensão, sabe o clima. Então, isso faz diferença. Exatamente. Então, assim, o VAR tem que ser o cara mais experiente que o cara tem que ter. Teve um jogo, eu acho que, sabe assim, você falou, por exemplo, de um árbitro maior dentro do campo e um VAR pequeno no campo. O VAR não era nem tão pequeno, mas, por exemplo, no clássico Santos e Palmeiras e Santos, o Klaus estava apitando. E teve um lance, que é o primeiro cartão amarelo que o jogador do Santos toma, que aquilo é cartão vermelho, claro. Sim, eu também achei. Aquilo não tem achar. Ele tava tenso. Aquilo é claro. Aquilo é claro. E era aquilo... bom, porque se tá aquele cartão, ele não faz o pênalti. Alguns cientistas me falaram isso. O Santos perdeu por um erro de arbitragem. Mas assim, aquilo é um lance para cartão vermelho, claro. Só que quem tava apitando? Era o Klaus. E aí, o argumento que às vezes o Klaus dá, o árbitro que tá ali no VAR fala, opa... Qual cara do VAR poderia ir contra uma decisão que o Klaus viu? Não pode, então, não vai. Então, mas tem que Se ter for você, árbitro de personagem. você não vai- Eu não com fala? certeza falaria, Klaus, O vai lá Abad, rever você vê Abad só não pro final. falaria? E eu tenho certeza que se Que ele o ia Klaus expulsar, visse lógico. essa imagem que eu tenho certeza que viu dela depois, ele falou, gente, isso aqui é expulsão. Eu tenho que expulsar esse cara. Porque a regra já diz, gente, jogou com o pontapé lá na cabeça, forte daquele jeito. Quase arrancou a cabeça do, acho que era o 10 do Palmeiras, fugiu o nome do jogador. Que tá... Foi o Rony? Rony. Quase arranca a cabeça do Rony. Não, ali até Entendeu? eu Quase falei. arrancou a cabeça do Rony fora. Ali é cartão vermelho. E aí o VAR tinha que intervir. E não interviu.
Como, por exemplo, tivemos um jogo agora aí na Série A2, num pênalti claríssimo, e o VAR não interviu. Não interviu. Não entrou. Ou por quê? Achou que era interpretativo e não entrou. Ou porque, pior, se achou que não foi pênalti, tem que parar com ele. E o terceiro, não revisou o lance. Assim, o VAR, primeiro, o que eu sinto muito do VAR é o pessoal chamando com uma decisão. Então eu vejo muito, tá muito mais assim, olha esse lance porque foi pênalti. O que eu falaria assim, olha, primeira coisa, eu penso assim, primeira pergunta é o VAR perguntar, você tem certeza do que você viu? Primeira coisa, porque se o árbitro falar assim, não, eu tenho certeza, eu vi claramente, não foi, então segue. Né, se não foi claro. Agora, às vezes o árbitro, eu sinto que o árbitro não dá, mas ele fica em dúvida. Então, o que Vou falar, Marcelo Aparecido, a entrevista com o Marcelo Aparecido, quando ele fala do lance, o VAR salvaria ele ali naquilo. Sim, sem dúvida. E o que ele mais queria era ter VAR naquele momento. Sem Por dúvida. quê? Porque ele deu o pênalti sem convicção. Ele falou que ele deu o pênalti na hora, falou, É que a reação dos jogadores, aí a experiência fala muito. Quando você marca um pênalti e vem todo mundo em cima daquele jeito que veio, a gente já percebe na hora. Mais um vídeo que todo mundo tem que assistir. Marcelo Aparecido. Ele conta a foi história. E ele falou, ele abriu o jogo ali. Gente, ele conta. Procura aí na nossa lista de vídeos. Tá ali Marcelo Aparecido, o primeiro podcast, foi o 01 aqui do podcast, a estreia. Marcelo Aparecido, ele conta tudo daquele lance do pênalti. Do Corinthians e Palmeiras na final de 2018, que acabou voltando atrás. E ele depois acertou. Ele acertou. Raiva, assim, no final, a solução foi certa e ele foi massacrado. A decisão final foi correta. Foi tomada correta, foi dentro de campo, só que ele acabou sendo taxado ali, ficou marcado por aquele lance, mas ele mesmo disse que foi bom, porque foi no final da carreira dele, e ele ficou marcando todo lugar que ele chega, isso aí é o juiz que apitou lá a final 2018. E eu tirei ele da escala do... Ele ia fazer a Copa Nike no dia seguinte. Aí não podia, né? Eu tirei porque a final era Palmeiras e Flamengo. Nossa senhora, aí seria provocação demais. Imagina, ele aparece. Você imagina só aquele jogo Corinthians e Palmeiras no sábado. Ele voltou atrás, ele ia apanhar da molecada do Palmeiras. Não, tirei ele da escala. Não podia. Marcelo, olha do que você se livrou. Você foi daí. Eu fui fazer essa final. Eu lembro disso daí. Mas realmente, se tivesse o VAR naquele dia, realmente teria salvado o Marcelo. Mas assim, o que está acontecendo com o VAR? O VAR, quando acontece um lance, o árbitro, por exemplo, quando acontece, o árbitro narra o que ele viu. E às vezes o VAR tem uma posição e às vezes o árbitro narrando aquele lance como aconteceu, ele acaba mudando a decisão do VAR. Já esse jogo que teve o árbitro não foi, o VAR tentou a todo momento mudar a decisão do Hilbert. O tapa é no pescoço. Fugiu da sensibilidade do VAR ali. Parceiro nosso, parceiraço Adriano Miranda. Porra, caiu demais com esse carequinha. Mas ele tentou mudar a decisão do Hilbert, que foi um soco assim, com a parte do antebraço, uma parte dura, num lugar muito sensível, forte, com a sensação de campo, foi aquilo, cartão vermelho. E o árbitro tomou a decisão correta e ele quis a todo momento mudar essa decisão. Tanto que depois, com o argumento do Hilbert lá no VAR, o VAR acaba falando pra ele, realmente, ótima decisão. Pô, mas e aquela convicção que ele tinha todo atrás ali, tentando mudar a decisão do árbitro? Então, assim, o que falta realmente é a sensibilidade do jogo. Não estou falando aqui que o Adriano não tenha. E o Adriano é um árbitro experiente, é um árbitro que já tem rodagem há muito tempo, rodou. Eram árbitros ali mais ou menos do mesmo nível, o Adriano com o Hilbert, mais ou menos ali. Mas eu tenho certeza que se o Hilbert concordasse com o Adriano e fosse realmente não fosse para a ele ia voltar atrás e acabou. Só que realmente ele teve a sensibilidade de falar, não foi. Foi uma jogada no lugar sensível. Vou manter meu cartão vermelho. Eu vibrei ali com aquilo, vendo aquilo. Porque eu falei, gente do céu, até que enfim. Até que enfim. Exatamente. Entendeu? Então, fica aí a dica aí. Não vão com a cabeça feita pro VAR. O VAR é um informante. É um anjinho. Um anjo. Tem um anjo ali pra salvar. Mas esse anjo às vezes não tá certo.
É pra você rever mesmo o lance. Vai com a mente aberta. Vou rever Exatamente, e eu vou ali, vou ter ver, certeza. vou E ter até... a minha segunda chance. É. O VAR é tipo assim, em lances difíceis, em lances claros, em lances que você de repente errou, eu vou ter minha segunda chance. Aí você vai ali no VAR, no vídeo, e interpreta. E fala, agora eu vou ver. Opa, concordo com a minha decisão lá de campo, vou ficar com ela. Não, o VAR realmente tem razão, vou mudar minha decisão e acabou, muda. Agora, e já com a cabeça feita, tremendo, com medo do VAR, não pode ter muito árbitro com medo do VAR. Sim. Muito árbitro com medo do VAR. E vamos falar agora, Evandro, mudar um pouco do assunto aqui, do clima aqui de arbitragem, que fica meio tenso, meio pesado, falando de arbitragem aqui. Mas, gente, ó, já se inscreve no canal aqui, deixa seu like aqui e ative o sininho das notificações aí para chegar esse vídeo aqui a mais pessoas. Fala, galera, bom, agora eu vou falar dos nossos parceiros, aqueles que apoiam aqui o canal Juiz e Companhia. Galera, vamos falar aqui do estúdio Sandro Chiaranda, o estúdio de gravações de live, da sua música, da sua banda. Traga o seu projeto para cá. Tem vontade de fazer um podcast como esse? Traga aqui no estúdio Sandro Chiaranda, fica aqui no ABC Paulista, em Santo André. Procurem eles aí nas redes sociais. Ele também é músico, pode te ensinar vários instrumentos musicais. É um grande profissional aí e pode fazer o seu projeto crescer, a sua aula de instrumentos, pode se tornar um grande músico com ele, beleza? Sandro Chiaranda aqui em Santo André. E galera, falar também aqui da Arbitrate, você é árbitro de futebol que quer personalizar os seus artigos de arbitragem como esses cartões, por exemplo, essa moeda que tem aqui a minha foto, símbolo da federação, pode fazer o seu projeto de arbitragem com uns acessórios de arbitragem personalizados. Façam com a Arbitrate, nosso amigo Thiago Matos. Procurem ele aí nas redes sociais que você vai fazer uma arte bacana. E também a Sweet Love, tudo em personalizados, canecas, squeeze, mousepad, tudo que você possa personalizar para você, para sua empresa ou até para o seu amor, uma cesta de café da manhã. Elas fazem todo esse trabalho aí. Sweet Love pode fazer um bom projeto para vocês. Procure a nossa amiga Tati Silva aí nas redes sociais, a Sweet Love. Sweet Love é com S-E-E-T. Então procura aí a nossa rede social aí da Sweet Love. Beleza, galera? Então, Evandro, você cuida também aí de uma parte de hipnose. Como é que é isso, rapaz? Esse negócio de... Eu nunca fiz. Já vi coisas assim de hipnose, mas eu vou te falar, eu tenho medo danado disso aí. Então, eu vou falar um pouquinho, né? Eu sempre gostei dessa parte do lado psicológico, assim. Então, como técnico, eu fazia mágica em preleção. Eu já utilizava hipnose sem saber de hipnose em preleção. Então, eu já fazia algumas coisas nesse sentido, de motivacional. Então, eu sempre gostei dessa parte. E aí, eu sempre gostei de fazer mágica. Desde moleque, eu fazia mágica. Eu gosto de mágica também. Eu sempre fiz. De vez em quando eu faço umas aí também. Eu gosto. E aí, eu acabei fui ver um show de hipnose. Tem um show aqui em São Paulo, legal. E aí, eu fui ver esse show de hipnose. Aí, fui ver o show, saí de lá e falei, eu quero aprender esse negócio. Eu falei, eu preciso aprender isso aí para fazer com meus times. De brincadeira. Eu preciso fazer isso com os moleques em viagem e tal. Eu preciso fazer. Aí eu falei, vou procurar saber o que é, entender o que é. E aí quando eu comecei a pesquisar a hipnose, aí eu vi o poder da hipnose, principalmente da hipnose clínica. O quanto isso pode ajudar as pessoas. E ali eu me apaixonei. Ali eu falei, não, eu sempre gostei muito desse lado de ajudar a pessoa, sabe? Eu sempre tive muito esse... E no que pode ajudar, no que pode mudar a vida da pessoa? A hipnose, tudo que você não nasceu com aquilo, a hipnose pode trabalhar. Então, depressão, fibromialgia, síndrome do pânico. E síndrome do pânico é uma doença que hoje está muito em moda, porque ficaram 2 anos... Olha o que aconteceu, a gente ficou 2 anos trancados em casa, olhando, assistindo a televisão, só falando de morte, de número de mortos, que se saísse na rua ia morrer. Então, olha a pressão que foi feita. Isso, o que acontece com isso, com as pessoas assistindo tudo isso, que assistiram? Elas acionaram gatilhos de medos da infância. Então, naquele momento, ela acionou um gatilho de medo lá na infância, um medo que pode ser o medo de chuva, o medo de ficar sozinho, qualquer medo que aconteceu lá, aciona aquele gatilho e aquele medo vem muito forte agora. Isso ativa um pânico. E esse pânico, hoje, que as pessoas têm, é muito forte. E hoje está muito caso. Hoje eu venho tratando muitos casos de síndrome do pânico, que é a pessoa não conseguir sair de casa, fobia social, não conseguir estar num lugar com outras pessoas. Então isso está sendo muito comum.
ir nessa fase. Então, a hipnose pode realmente ajudar de forma definitiva isso. Então, é muito poderoso. Então, vícios, parar de fumar, emagrecer, vícios, drogas, bebida. Então, qualquer tipo de situação, a hipnose de problemas mentais psicológicos, podem ser resolvidos com a hipnose. E é um processo muito mais rápido e muito mais poderoso. Por quê? Porque a hipnose vai na causa. Então, o grande diferencial da hipnose é que a gente consegue ir exatamente da onde começou aquilo lá, descobrir de onde veio e resolver aquilo. Então, por exemplo, a pessoa que está hoje com gatilho de não sair na rua, o que acontece? Quando a gente volta, a gente faz o tratamento com regressão, voltando lá para a infância, descobrir de onde vem esse medo, vai voltar naquela cena que estava chovendo, caiu um trovão, acabou a força e ela ficou morrendo de medo. A gente resolve aquele medo lá, e aí esse medo resolve o gatilho que ela teve esses dias. Então ela não tem mais medo, resolvendo aquele problema lá na infância. Então isso a gente faz hoje. Quem fuma tem um motivo de fumar. Tem algum sentimento que leva a pessoa a fumar. Então a hipnose resolve o sentimento. Então é muito mais fácil parar de fumar com hipnose. Depressão, tem alguma tristeza profunda, que aconteceu alguma coisa lá na infância. Falar em público. Hoje pego muita gente que precisa gravar vídeo e não consegue gravar vídeo por traumas de infância. Né? Por quê? Porque foi se expor na escola, foi apresentar um trabalho na escola, a professora deu nota baixa, ela gaguejou lá, então isso criou um trauma. Então a hipnose consegue trabalhar isso. Então eu me apaixonei pela hipnose, comecei a trabalhar fiz vários cursos, aí comecei a trabalhar com hipnoterapia, e aí na pandemia minha empresa ficou parada, e aí eu já estava trabalhando, já fazia um tempo que eu trabalho com hipnose, mas aí eu falei, vou focar na hipnose. E aí foi quando eu aumentou meu número de clientes e hoje eu já estou dando aula de hipnose clínica. Você tem um curso de hipnose? Eu tenho mais de 100 mentorados e já formei mais de 2.000 alunos nos cursos que eu dou. E quanto dura um curso disso daí? Quanto tempo dura um curso de hipnose? O meu curso é um curso que eu tenho um curso com horas de horas online, ao vivo, mas a minha mentoria dura 6 meses. Então a mentoria é realmente para sair formado mesmo, para você sair podendo atuar. E todos os meus alunos hoje já estão trabalhando com hipnose. Então a hipnose ela vai tentar curar o problema na raiz, lá no começo. Esse é o diferencial. Porque assim, o que a gente tem, como funciona a nossa mente? Vou falar bem rapidinho só para vocês entenderem. 90% da nossa mente é o subconsciente. 90%. Então, o que tem no subconsciente? Tem as memórias de longo prazo, os traumas, as fobias, as crenças limitantes, as crenças fortalecedoras. Então tudo está lá no nosso subconsciente. Então quem manda, os outros 10%, a gente põe mais ou menos, de forma geral, 5% é o inconsciente, que é a parte que você não tem controle, é para meio que se proteger, e 5% é o lado consciente. E esse lado consciente dos 5% é o quê? É a razão, é a análise do problema, a força de vontade, tudo isso está no consciente. Então, quantas vezes você já falou assim, hoje eu preciso treinar. E seu subconsciente estava lá, nossa, treinar hoje, eu estou muito cansado, não vai dar. Mas não, eu preciso treinar, mas sei lá. E aí no final, acontece alguma coisa e você arruma uma desculpa para não treinar. Nossa, quantas vezes eu fui ali, quando eu morava ali na região da USP ali, e aí às vezes ia treinar sozinho, eu treinava sozinho, ia lá correr. Aí chegava lá, tudo, será? Vou lá, e aí tava trocado já. Aí eu olhava aquilo, ia começar a treinar, olhava e falava, pô, o que eu tô fazendo aqui, cara? Pegava, entrava no carro e ia embora, cara. Não treinava, ia embora. Só que o seu lado racional, quem manda é o emocional. Então, pensando nisso, quando a gente faz uma terapia convencional, ela tá trabalhando a força de vontade. É importante ter força de vontade? É importante, porque sem força de vontade você não ia estar lá. Sem força de vontade, você não ia para lá. Então você precisa trabalhar a força de vontade. Então precisa trabalhar o lado racional, a análise do problema, precisa ser trabalhado isso. E o psicólogo, as hipnoses convencionais, os tratamentos convencionais, eles trabalham com o lado racional, com esse 5%. Então é importante trabalhar? É importante. O dia a dia você trabalha com esse lado. Mas resolver problema lá do passado, só você buscando mesmo a causa, e com a hipnose você consegue descobrir a causa e resolver. Você faz trabalho de regressão, você faz a regressão. A base do meu tratamento é a regressão, né? Então a gente faz a regressão de idade, volta lá para a infância, passa por aquele problema. Então, vou dar um exemplo do esporte. Pro esporte é fantástico. Então, assim, eu por gostar dessa área,
Eu tenho uma especialidade minha, assim, em trabalhar. Eu trabalho com todo mundo, né? Trabalhei mais com outras áreas, mas eu gosto de trabalhar com um esportista porque por conhecer. Então, por exemplo, eu fiz hipnose, inclusive no meu canal do YouTube, aí eu tenho o canal do YouTube Evandro Hipnólogo. E no meu canal do YouTube eu tenho tem até um depoimento do Lucão, do vôlei, Seleção Brasileira de Vôlei. Sim, conheço. E o Lucão, ele teve uma síndrome do pânico. Ele teve uma síndrome do pânico para saque. Então ele ia pro saque, ativava o gatilho e ele não conseguia sacar. Então ele ficou uns 3 anos ali, desde que ele começou, sacando um dos piores sacadores de time. E era uma característica principal dele. E aí, por um amigo que tinha feito o tratamento também, que jogava com ele no time, fez o tratamento. Um amigo meu é preparador físico da Seleção Brasileira de Vôlei. E aí ele fez o tratamento comigo, gostou, indicou para um levantador, pro Rafa, o Rafa fez, amou, mudou a vida dele também. Aí indicou pro Lucão. Aí o Lucão fez comigo. Hoje ele é o melhor sacador da liga. Não é verdade. Então, assim, é absurda a diferença. Absurda. Então foi palpável isso. Por quê? Porque a gente descobriu de onde veio lá na infância, resolveu lá atrás. E normalmente eu não falo sobre os meus clientes, eu só tô falando do Lucão porque ele deu a entrevista para mim. Ele foi numa aula minha, ao vivo, e deu. Então no meu canal tem ele falando. Tudo, eu só tô falando o que ele falou. Não falo nada mais. Então é um exemplo no esporte o quanto isso é importante. Então eu falo, que os jogadores ainda não aprenderam sobre isso. Né? A gente vê muito jogador com boa fase e má fase. Com certeza, quantas vezes a gente viu o psicológico do jogador influenciando? Pra caramba. Quantas vezes a gente viu o psicológico de arbitragem influenciando? Então... Quantas vezes esse árbitro não tá com cabeça pra apitar jogo nessa fase? Muito. Tá mais... E eu vejo isso no amador também. Eu vejo árbitro que tem fase que ele vai e arruma confusão em todos os jogos que ele vai. Aí eu tenho que deixar ele um pouquinho sem escala pra ver se ele resolve problemas pessoais dele pra voltar, porque senão ele só dá confusão, porque ele tá sem paciência. E aí o que acontece? Exatamente o que acontece. Você tá lá no meio do jogo, o técnico xinga. Aquele xingamento pra você, normalmente, você não liga. Mas naquele momento, naquela fase, acionou um gatilho e criou uma raiva desproporcional. Essa raiva desproporcional, você vai xingar o árbitro, o técnico, expulsa o técnico, e aí você arrumou o salseiro lá no jogo. Só que isso tá acontecendo por quê? Porque tá com algum problema lá no seu subconsciente, lá atrás, que tá acionando gatilhos e você tá respondendo de forma exagerada. Eu falo assim, a hipnose é quando você responde de forma exagerada para um problema, você precisa de tratamento. Então, o Edmundo precisaria de uma hipnose. Porque uma provocaçãozinha pequena, ele já explodia. E fora de campo, ele era o cara... Tanto é que hoje o comentarista, ele é muito tranquilo. Tranquilo. E todo mundo fala assim, fora de campo ele é tranquilo. Ele dentro de campo ele se transforma. Por quê? Porque dentro de campo acionavam gatilhos nele que ele virava o bicho. Ele virava outro cara. Animal, né? O apelido é animal. Exatamente. Ele virava outro cara. Então, com a arbitragem é a mesma coisa. E a gente tem árbitros que têm nível de tolerância maior e menor. Pro mesmo efeito, o mesmo xingamento, tem árbitro que não tolera, por quê? Porque às vezes aciona um gatilho lá da infância de raiva, porque o pai dele xingava ele quando era criança, ele ficava muita raiva. Então quando alguém xinga ele, aciona aquela raiva lá da infância e ele explode. E essa explosão dele deixa ele um árbitro ruim, porque ele tá exagerando, ele não tá analisando, o lado racional não tá mandando, o que tá mandando é emocional. E assim, qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Como que funciona? Porque eu não sei se de repente tem mais dificuldades, de repente você tem problema de hipnotizar, qualquer momento você pode hipnotizar qualquer um, como que é o negócio? Assim, primeira coisa, todo mundo é hipnotizável, todo mundo. E todo mundo já foi hipnotizado na sua vida, sem saber. Então eu vou dar um exemplo muito bom da hipnose. Você já foi hipnotizado alguma vez na sua vida? Não, eu acho que não. Você é hipnotizado diariamente o tempo todo. Quando você assiste um filme, você já se emocionou com algum filme? Já, sim. Já se emocionou? Vou te contar um segredo. São tudo atores te enganando. Você sabia disso? Essa é o princípio do ator, né? Tentar envolver o público. E por que você se emociona? Porque você acredita que aquilo é real. É real. Então, a hipnose é exatamente isso. Você está imaginando que aquilo é real. E você tem as emoções necessárias para você ter. Então, você vai sofrer, você vai chorar, você vai rir, você vai ficar bravo. Quantas vezes está indo, não vai para aí que você vai morrer, não vai para aí. Isso, você está entrando na história, você está totalmente hipnotizado. Você não está racionalizando. O seu lado racional já está lá
já foi a gente fala que a gente rebaixa o fator crítico. Então já não tá mais o fator crítico, porque a gente tá brigando com o cara do filme, ele tem que ir pra lá porque foi o script dele. Só que a gente não sabe disso. Nessa hora, a gente entra total, a gente tá totalmente em transe, vivendo aquela história, se emocionando, chorando, comemorando. Eu e minha filha, a gente assiste muito filme junto, e é muito legal, a gente comemora as coisas quando dá certo. Tipo, a gente tá totalmente em transe, porque ali são atores, tudo combinado, tudo certo. Só que esse lado racional nosso tá totalmente fora, e a gente tá agindo só com a emoção. E hipnose é exatamente isso. Você tá consciente, você tá sabendo o que tá acontecendo, só que você quer entrar na história. Você tá disposto a isso. Então a hipnose, a primeira base para você ser hipnotizado é você querer. Se você quiser, todo mundo é hipnotizado para terapia. Aquela hipnose de palco, tudo aquilo é real. Pessoal, primeira coisa, não duvidem daquela hipnose de palco que é combinado. Não é combinado, é tudo real. Só que aquelas pessoas, para entrar naquele transe mais profundo, aí uma parcela da população tem essa característica. Todo mundo pode chegar naquele? Pode, treinando. Aí você tem que treinar a mente, mas tem uma parcela da população que entra facilmente em transe e aí chega. Então, em show de hipnose, o que eles fazem? Eles selecionam. Eles fazem um teste na plateia. Os mais aptos, que eles percebem, por exemplo, eles fazem um teste de colar as mãos. Quem cola a mão, eles trazem pro palco. Eles fazem vários testes ali. Os que demonstrarem mais suscetibilidade ao transe, eles mantêm, os outros eles vão tirando. E aí fica com aquele público que sabe que vai dar um show, que vai ser muito legal, porque são mais suscetíveis. Para terapia, o nível que você precisa de transe é o nível do filme. Então todo mundo consegue entrar em transe para fazer terapia. Então a terapia não tem erro, todo mundo entra e não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum perigo. Então tem alguns mitos, domínio de mente, não tem domínio de mente. Quando você está lá assistindo um filme, se eu falo com você e você está focado no filme, se eu falo alguma coisa para você e você termina o filme, você fala assim, Evandro, o que você falou mesmo? Você falou comigo? mesmo, Por quê? Porque você está focado ali. Agora, se eu falar, Biso, tá pegando fogo na cozinha, o que você faz? Você desfoca do filme e vai resolver. Você tem é seletivo, você se escuta, só que fala, não é tão importante, vou continuar no filme. Então, esse é o processo de transe. Então, quando eu coloquei você em transe e eu tô falando, o que eu tô falando é mais importante do que o barulho da rua que você tá ouvindo, mas tudo bem, aquilo não é importante. O cachorro tá latindo, você tá ouvindo, mas não é importante. Alguém que te chamou, mas tudo bem, não é importante. Então, você tá focado no que eu tô falando. E aí você acaba seguindo os passos, porque você quer. Eu falo, o hipnoterapeuta é o Waze. Eu falo assim, vira à direita. Você escolhe se vai virar à direita ou não. E você tem que ter um discernimento para falar isso. Então, se em algum momento da terapia eu falar para você fazer alguma coisa que não faça sentido, você não faz. Então, se eu falar assim, agora, Bísio, passa o seu cartão, a senha do banco, tal, não sei o quê. Você não vai fazer isso. Não tem nenhum perigo de você fazer, nenhuma chance. Na hora você fala assim, não, Evandro, não vou fazer. Por quê? Porque você está entendendo, tudo que eu falo faz sentido. O que faz sentido você faz, o que não faz sentido você não faz. Tá? Então, a hipnose é muito mais simples do que a gente imagina. Todo mundo consegue ser hipnoterapeuta, todo mundo consegue hipnotizar outras pessoas, porque é técnica. Então, aquela história de misticismo tal, não tem nada a ver. É pura técnica. Né? Com o time, eu vou viajar, eu sou técnico, né, e viajo com o time para a Europa. Nessas viagens eu faço hipnose com a molecada. A molecada adora. Aí fiz um monte. Daí um dia eu cheguei no alojamento, tava lá um menino com a mão colada e um outro moleque repetindo exatamente o que eu falei, e o moleque com a mão colada e colou a mão. Aí ele tô com a mão colada, eu cheguei lá, o menino fez exatamente o mesmo processo que eu fazia, o menino acreditou, isso é importante, porque ele acreditou e quis, e ele colou a mão. Então, assim, é técnica. Se você aprende a técnica, você consegue executar. E cola a mão e não solta, solta de jeito nenhum. Cola a mão mesmo, total. Então, é acreditar, querer, funciona. Então, eu nunca tive uma experiência dessa de regressão, como eu falei pra você, às vezes eu tenho um medo, porque às vezes você pensa que de repente você vai fazer uma regressão e pode não voltar. Não tem esses mitos existem. Existe, e todo dia... Toda pessoa que eu fazer o tratamento, eu tenho uma conversa prévia antes para quebrar todos esses mitos, para a pessoa realmente entender como que funciona, para que serve, qual o objetivo, o que acontece com ela. Porque até uma expectativa muito de ir para um outro mundo, se ela tiver essa expectativa é ruim, porque ela não vai. Então ela fica naquela expectativa, eu vou dormir, fazer a terapia e acordar. Hoje eu fiz uma conversa com uma pessoa que ela falou assim, eu achava que era dormia, acordava bem. Não, você não está dormindo, você vai estar o tempo todo conversando comigo, entendendo o que eu estou falando. Então é bem diferente o processo que a gente espera.
E é importante deixar claro isso para a pessoa que vai fazer o tratamento. E para árbitro seria muito bom. Então, isso que eu ia perguntar. Que ganho pode ter um árbitro de futebol? Imagina assim. Que pode melhorar até na carreira, tomadas de decisões no árbitro de futebol. Então, primeiro, tudo é repetição, né? Tudo é repetição, é treino. Então, se você treina, tudo que você treina, você tá melhor para isso. Na hipnose, a gente consegue treinar movimentos, treinar situações com muito mais velocidade. Então, por exemplo, para um jogador, eu treino pênalti, hipnose. Então, os moleques, eu reúno os moleques, faço agora a gente vai bater pênalti. Fecho o olho, eu coloco em transe coletivo e faço eles baterem pênalti. Então, eles vão batendo pênalti, batendo pênalti, batendo pênalti, batendo pênalti. Então, para eles o nosso subconsciente não consegue distinguir o que é real do não real. Então, nessa hora, se a gente tá lá treinando, para eles treinaram mesmo. E aí eu ponho situações complicadas. Então, eu falo, agora é o último pênalti, se você perder, a gente é eliminado. Agora vai estar cheio de torcida em volta, pressionando. Então, ele põe toda aquela tensão e aí ele treina aquilo, repetição, para quando acontecer isso, ele já fala, não, tô acostumado. Você treina praticamente uma situação de jogo. Uma situação de jogo. Real. Porque em transe eu imagino que, aqui o estádio tá lotado, todo mundo te xingando, falando que você vai perder, isso. O goleiro é grande, tem 2 metros de altura, e vai chegar na bola, e aí ele sente toda aquela pressão que ele sentiria, de repente, numa decisão de pênalti, ou numa cobrança de pênalti no último minuto do jogo. E sente mesmo, porque eu chego e falo assim pra ele, assim, eu quero que você quero que você vai bater esse pênalti. Se prepara, eu crio toda aquela atmosfera. E falo, de 0 a 10, o quanto tá seu nervosismo bater esse pênalti? 10. Aí o que eu faço? Aí eu pego e falo assim, então agora a gente vai sair dessa cena. E agora eu quero que você treine pênalti. Treine. Aí ele vai treinar. Você tá seguro bater pênalti? Tá. Aí eu crio uma âncora pra ele. Então eu crio uma âncora que pode ser ele segura junto as suas mãos e aperta. Uma âncora. O que eu faço a âncora? Isso diariamente a gente cria nossas âncoras. Então, por exemplo, quando você escuta uma música, que você gosta muito dessa música, às vezes essa música, na verdade, não é que você gosta dessa música pela música, porque essa música tocou uma vez que você estava fazendo uma coisa que você gostava muito. Então essa música te remete a algo muito bom, e isso te traz uma âncora de felicidade. Isso acontece pro bem e pro mal. Acontece também de uma coisa ruim acontecer, e ao mesmo tempo você estava em algum lugar, e você fala, nossa, sempre que eu passo em um lugar, não gosto desse lugar. Por quê? Porque alguma coisa ruim aconteceu naquele lugar. Então, não sei se já aconteceu com você, de você ir mal num jogo no estádio, de você ir para um estádio e aquele jogo foi o pior jogo da sua vida. Foi naquele estádio que você errou pênalti, claro, reclamaram, deu tudo errado, você se perdeu no jogo, deu tudo errado. Quando você vai voltar naquele estádio para outro jogo, você chega e fala, aqui não tem um clima bom. Bom pra mim. Aqui a coisa não é boa pra mim. Na verdade, simplesmente é o seu subconsciente buscando experiências anteriores relacionadas àquilo. E te trazendo uma experiência. E a tendência é que você vá mal de novo. Por quê? Porque aquilo ainda tá te atrapalhando. Então, no primeiro lance, você fala, nossa, e agora? Será que eu não posso errar? O não posso errar, a chance de você errar é maior do que você confiante e tranquilo. E o oposto também. O melhor jogo da sua vida foi em tal estádio. Quando você volta, você fala, aqui eu tô em casa. Olha, esse exemplo que o Evandro tá dando aqui, eu tenho certeza que muito árbitro de futebol tá se identificando, porque eu tinha um monte de estádio que eu ia e falava, nossa, aqui sempre apitei bem, sempre me... E ia bem de novo e acontecia. Mas também tinha aqueles estádios que eu ia achar, nossa, aqui sempre é complicado. Aqui eu já errei uma vez, sei lá, pode ser perigoso, não posso errar de novo. E aí acabo errando. E também já aconteceu de eu chegar muito confiante num jogo, tipo, aqui eu sempre me dei bem, aqui eu não tenho problema, e aí acontece um problema. Mas aí é normal, porque acontece, os problemas vão acontecer. Né? O que não pode é acontecer porque já aconteceu, e aí não faz sentido. Né? Você fala assim, nossa, tá jogo desse cara não dá. Esse cara sempre me dá trabalho. Ele vai te dar trabalho. Se você veio confiante nisso, vai dar trabalho. Você tem que saber usar aquilo a seu favor, mudar. O Abad deu vários exemplos. Sim. Mas se você for tenso, se você for falar assim, não, esse cara vai me dar trabalho, a tendência é você expulsar esse cara, porque você já está predisposto a isso. Exatamente. Então a hipnose, nesse caso, você tira todos os traumas. Então, tem lance, fala assim, nossa, sempre lance de área, eu sempre tenho dificuldade em lance de área desse jeito e tal. Quando vai esse lance de área, se você tem esse trauma, aconteceu o lance, você fala assim, nossa, e agora? Aconteceu o lance que eu tenho medo. Então ali você já vai sentir aquilo, já vai te atrapalhar na sua tomada de decisão. Porque você está com a mente livre de traumas, para você tomar decisão. Então, você tirar esses traumas também é muito importante. Então, pro árbitro,
eu falo, tirar a raiva dele. Então, tirar aquela raiva para ele responder de forma desproporcional. Então, isso é importante. Manter a mente dele tranquila e ele poder, inclusive, estudar o jogo, né? Poder treinar movimentos, treinar movimento de corrida, então imaginar como que ele corre, posicionamento, bandeira, ficar treinando da linha. Mentalização das jogadas. Isso, a hipnose funciona muito, muito bem. Tá? Então, no caso de criar uma âncora para entrar em campo. Você já faz isso? Você tinha de entrar com o pé direito? Sim. Você tinha isso? Com o pé direito, fazer o sinal da cruz. Isso nada mais é uma âncora que te dá confiança para você fazer um bom jogo. Se você entrasse no jogo e não fizesse isso, você entrava e esqueci. Eu já vi árbitro voltando, pulando num pé para poder pisar no pé direito de novo. É isso. E isso nada mais é que âncora para ganhar confiança. Porque ali te dá uma... Assim, não, sempre que eu faço isso dá certo. Por uma crença, não importa, mas ali sempre que faz. E quantas vezes você vê gente que não é religiosa se benzendo antes de alguma coisa? Sim, sim. Por quê? Porque aquilo é uma âncora mesmo. Ele faz isso pela âncora, faz isso porque ali ele sente confiança. Não, se eu fizer isso vai dar certo. Então se eu não fizer vai dar alguma coisa errada, então eu faço. Então, essas coisas, tudo isso é hipnose. Tudo é hipnose. E eu vou te falar, tem muito. A futebol é cheio dessas coisas. Cheio dessas coisas. Tem um monte de gente aí que eu tenho certeza que vai falar, putz, sempre acontece comigo. Então, tá aí, gente. De repente pode ser um caminho, pode ser, de repente, o que falta, porque eu sei que hoje os trabalhos na federação, principalmente na Federação Paulista, já começou, às vezes acaba trocando as psicólogas, e aí acaba saindo, fica sem, às vezes é meio bagunçada a coisa e tal, mas sempre procuraram ter aí psicólogas, e é muito importante a parte psicológica para o árbitro de futebol, para qualquer tipo de esportista, e de repente a hipnose pode ser, de repente, uma grande solução. Uma grande solução para problemas de repente nem são tão graves. Às vezes pode ser mais graves, outros não, mas pode ser bem fácil de solução. E tem tratamento. E assim, o meu protocolo de sessões são 3 sessões que eu faço. Então é muito rápido. São 3 sessões longas, lógico, de 2 a 4 horas cada sessão, mas a gente finaliza o tratamento completo para resolver problemas que você nem imagina. Às vezes a pessoa, eu quero resolver isso. A gente faz o tratamento, resolve um monte de outras coisas e aquilo. Então, vale muito a pena. Então, quem quiser saber mais sobre hipnose, vale a pena mesmo. Independente de ser comigo, com algum aluno, não importa. Mas vale a pena porque realmente é muito... Por exemplo, acontece erros que acabam com a vida do árbitro. Então, aquele erro, na verdade, não é porque a federação bloqueou o árbitro, mas que o árbitro, depois daquele erro, nunca mais ele acertou. E isso é o que é? Você vai... Aquele erro afetou tanto você no interior porque trouxe... O que acontece muito, né? Quando acontece com um erro, você se sente incompetente. Então ali, você faz alguma coisa e se sente mal. Ali, errou, todo mundo te xingou, você fala assim, nossa, aquela pressão, você se perdeu no jogo. Tudo isso que aconteceu, remeteu na escola, quando você vai apresentar um trabalho e você não falou mal, a professora brigou com você e todos os alunos riram da sua cara. Isso lá com 7 anos de idade. Aquela cena voltou naquele momento do jogo. Então o problema não está no jogo, o problema está naquela cena. Então, a partir dali, resgatou, ativou, lembra que eu falei da síndrome do pânico? Sim. Ativou aquilo que aconteceu lá na infância, de o pai te chamar de burro, você é incompetente, você não serve pra nada, você nunca vai ser ninguém. Tudo aquilo que é falado na infância, o bullying, eu sou aqueles caras que a gente fala um pouco hoje tá um pouco mais mimimi e tal, não sei o quê, mas eu sei, porque eu vejo na clínica, eu vejo o que acontece, o bullying atrapalhava muito as pessoas. O bullying prejudica muito mentalmente a pessoa. Então hoje, isso é uma coisa que eu prezo, por não façam bullying na escola, sabe? Porque eu vejo muitos problemas sérios, eu vejo mulheres de 60, 70 anos indo me procurar, o problema aconteceu com 7 anos na escola, um bullying que ela sofreu toda a vida dela. Dos 7 aos 60 anos foi prejudicado por causa de um bullying na escola. Então, isso acaba resgatando nesse momento. E aí a carreira vai por água abaixo. Então... Aí, galera, tá vendo só? Uma aula de hipnose aí. E você tá gostando aí, só procurar o Evandro nas redes sociais. Qual das redes sociais, por favor, aí, Evandro? Aí eu tenho. Então, tenho entre linhas. Não é multimarcas. Tem no Instagram, Evandro_epinólogo, por causa do E do Evandro, então epinólogo. No YouTube, tem meu canal do YouTube, e eu tenho várias no canal bem legal. Evandro Hipnólogo no YouTube. E no Facebook também, Evandro Hipnólogo.
Legal, gente. Procura o Evandro aí nas redes sociais para de repente fazer um curso de hipnose ou de repente fazer um tratamento. Tá precisando de repente solucionar algum problema? Vai lá e procura o Evandro. Tá vendo só? Eu queria já tempo já conversar com o Evandro, já tinha convidado ele antes, aí acabou não dando certo, ele acabou se machucando, fez um esforço danado para vir aqui hoje. Ele tá aqui de, como chama? Robofoot aqui, tá, teve uma lesão no tendão, rompeu o tendão de Aquiles? Rompeu o tendão de Aquiles, mas mesmo assim veio lá da freguesia do até Santo André para fazer o bate-papo com a gente aqui e dar essa aula aí de tanto da empresa, de arbitragem, como árbitro amador e também como essa parte de hipnose que pode ser muito importante e interessante para muita gente aí que pode estar acompanhando. Cara, obrigado por ter vindo, Evandro. Cara, foi aqui um papo diferente, que até então a gente só conversou aqui de arbitragem. Não foi muito diferente hoje, nós falamos muito de arbitragem, mas também levamos esse pouco de conhecimento, um pouco de clínica, de mente, para levar um pouco de conhecimento para a galera aí, que pode ser importante para o árbitro de futebol também. A parte psicológica é fundamental. Exatamente. Que se perderam por ter o psicológico abalado. Muito fraco e realmente é isso aí. E galera, gostou desse papo? Se inscreva aqui no canal, deixa o seu like aqui, ative o sininho das notificações para esse vídeo chegar a mais gente aqui. E galera, agora vamos falar aqui dos parceiros que apoiam o nosso canal aqui e o nosso podcast do Juiz e Companhia. Galera, senhores árbitros, vocês que querem seus cartões personalizados como este aqui, todo personalizado com a minha foto, com escudos, com as fotos de vocês, com o nome personalizado de vocês, procurem a Arbitrate, o nosso amigo Thiago Matos. Procurem nas redes sociais aí que vocês vão fazer uma arte bacana e vai poder pagar aí nos seus jogos, apitar jogos amadores ou profissionais com cartões personalizados na empresa Arbitrate. Pode ter certeza que eles vão cuidar o seu projeto com carinho. E também falar aqui dos estúdios Sandro Chiaranda. Traga o seu projeto para cá, todo o seu estudo de programa, de fazer uma live, de gravar uma música aqui com a sua banda, traga pra cá que ele vai cuidar do seu projeto muito bacana aqui, com muito carinho. E se você quiser também ter aulas de instrumentos musicais, ele também dá aula aqui, é um grande músico e com certeza vai te ensinar muito essa arte de instrumentos musicais. E o Sandro Chiaranda fica aqui no ABC Paulista, procurem ele aí nas redes sociais que vocês vão ter com certeza um bom projeto aí e boas aulas musicais. E também não podemos esquecer da Sweet Love. Sweet Love, galera, é onde faz todos esses artigos personalizados, caneca como essas, por exemplo, squeezes como esse aqui, por exemplo, todo personalizado do Juiz e Companhia, pode ser para você também do seu projeto, da sua empresa. Podemos aqui fazer todos esses objetos personalizados para você. E esse daqui, por exemplo, é um presente que nós damos para o nosso convidado aqui, o Evandro Vilar, aqui um oferecimento da Sweet Love, com muito carinho aqui. Evandro recebe uma taça aí, uma caneca, toda personalizada da Juiz e Companhia. Beleza, galera? Então esse daí foi o recado dos parceiros. Beleza? Juiz e Companhia, fui!